Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 15 de dezembro de 1929. Essa referência é bem importante assim, porque esse tema vem trazendo aquela expressão que fala assim, que se apanhou-se na face direita, dê a outra. Essa referência usam-se hoje como se fosse assim uma acomodação. E devido a essa referência, as pessoas não fizeram um trabalho vendo que a expressão anterior estava relacionado àquela condição de reclamar. Então, muitas vezes, ainda hoje, nós temos essa maneira assim de ficar reclamando, em vez de pegarmos aquilo que estamos vivenciando e melhorar. E depois tem aquela referência também. Não é para aceitar o mal, é para lutar também contra o mal. As acomodações que hoje se diz da religião chamada cristã, as pessoas são passivas, e justamente por esta acomodação. Cada um teria que estar fazendo um trabalho de verificando as referências da época de Cristo, quando ele disse, e da referência que nós temos hoje. Então, naquela época, as acomodações, assim como nós hoje nos acomodamos, nós vamos aceitando de todas as maneiras e aceitando também o mal das trevas. Esse é o problema. É justamente por não lutarmos. E nós tínhamos que perceber assim, a luta nos engrandece, nos deixa fortalecido. Fica bem fácil assim da gente observar quando um predador de porte maior procura uma presa de porte menor. Essa presa, se pode, ela luta ou ela foge. Devido às acomodações, às aceitações, nós aceitamos as trevas. Nós não podemos aceitar as trevas. Tínhamos que fazer um trabalho de nos tornarmos despertos. A diferença de um ser humano para outro é aquele que movimenta, é aquele que procura compreender os ensinos. Depois nós tínhamos que fazer um trabalho de observar assim nas acomodações. Num trabalho que a pessoa executa, se ela não tem um aprofundamento, um conhecimento profundo daquele trabalho que ela está executando, tem possibilidade dela perder aquele posto. Na nossa vida interna, o desconhecimento das leis que o Criador instituiu também não nos salvará. Somente o conhecimento, a confiança, a convicção, o trabalho que aquele que faz em conhecer os ensinos. Toda época nós tínhamos que lembrar assim, os animais, de uma maneira geral, para aquilo que eles precisam, eles fazem um movimento. E depois nós sabemos assim que se aquele ninho que aquele pássaro fez, no caso do João de Barro, se uma outra ave aposta daquele ninho, porque na natureza nós vemos assim, que é o maior dominando. Isso é um procedimento bem simples assim, que cada um pode observar. Galinhas no quintal daquela moradia, os pintinhos não aproximam do galo. Quer dizer que tem uma hierarquia. Esse procedimento tem também com a natureza. Então, aquele pássaro que faz aquela casa e no período seguinte aquela casa foi habitada por outro pássaro, ele não aceita a casa anterior. Ele constrói uma nova. Quer dizer que na natureza, os animais, as aves, sempre fazem um movimento para aquilo que eles precisam. Na nossa vida interna, nós tínhamos que fazer esse trabalho de nos aprimorarmos com os ensinos. Somente com os ensinos é que possibilita que a pessoa tenha uma compreensão e uma paz interna. Porque a paz interna é um procedimento que está dentro da pessoa
E fica bem fácil assim de quando a pessoa tem essa paz, ela distingue ruídos fora da moradia e ruídos dentro da moradia. Ela fica segura. Quando não tem a paz interna, ela também não tem segurança. Quer dizer que a nossa vida, ela é a vida de matéria grosseira, mas tem a vida interna nossa, que nos possibilita ter uma segurança. E é bom a pessoa ir observando assim que quando apresenta uma insegurança na vida da pessoa, e essa segurança apresenta uma repetição, uma consequência na parte seguinte dos dias, então a pessoa muitas vezes, quando falta estrutura interna, apresenta uma desarmonia no seu corpo. É um processo que a pessoa ficou insegura, então teve um desequilíbrio dentro dela. (15 de dezembro de 1929). O dito de Cristo, quando a pessoa sofrer uma consequência, ela tem que dar a outra face. Não é para dar a outra face, é para que a pessoa para de lastimar aquilo que está acontecendo com ela. Então, nas referências atuais, a significação é assim: tem um descontentamento e a pessoa, em vez de lutar com esse descontentamento, de ter um aprimoramento naquilo que ela precisa, ela fica lastimando, achando assim que teve uma injustiça. Não tem injustiça. E nós sabemos assim que a nossa vida, ela é um movimento. E aquela condição bem importante que nós conhecemos quando os filhos são sempre protegidos, eles não se encontram preparados para a vida, porque acharão que na vida tudo para eles vai ser agora facilitado como na moradia. Aqueles tutores não deu a eles aquela segurança que eles precisam, o começo do certo e o começo do errado. Tem uma referência bem importante que fala assim que os pais ganham, os filhos comem e os netos passam fome. É justamente por isso. Os filhos não aprenderam o movimento da vida. Aprenderam a entrar somente no benefício. Entrar naquela condição de lamúria. De achar assim que encontra-se naquela condição de ter direitos. E a vida é um movimento, e cada um tem que fazer o trabalho de compreender direito os movimentos da vida. Depois nós tínhamos que entender assim, que até o século XVI só existia 2 Bíblias, todas escritas à mão. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que algumas décadas, e que ainda hoje tem caneta tinteiro, quando uma criança tem limitação de fazer caligrafia, de deixar aquela caligrafia bonita, os pais colocam numa escola de caligrafia. E normalmente nessa escola ainda usa caneta tinteiro. É justamente porque essa criança tem que aprender a ter uma leveza na mão. E depois nós sabemos assim que quem já passou por essa experiência ou quem já pesquisou sabe que independente da pessoa, a caneta tinteiro, a pena, soltam uma quantidade a mais de tinta. A Bíblia que existia até o século XVI era escrita assim. Depois, quando Martinho Lutero pediu uma cópia do francês, porque ele vivia na Alemanha, para fazer a tradução para o alemão, então ele viu que tinha uma contradição daquilo que ele tinha aprendido, que transmitia, daquilo que estava escrito. Mesmo assim, não tinha um pergaminho original. Até recentemente, ainda dizia que os seguidores de Lutero, as igrejas que formaram-se, dava-se o nome de crentes, estudiosos, porque a referência que nós tínhamos que ter conosco é essa. Não aceitar aquilo que está sendo transmitido, mas verificar se a transmissão está correta. O livro Na Luz da Verdade, ele é para a nossa época.
esses erros que existem na Bíblia, a pessoa é que tem que fazer o estudo de verificar como é que ela precisa de ter uma assimilação daquilo que foi colocado e da época atual que nós temos. Porque na época atual que nós nos encontramos, o livro Na Luz da Verdade vem trazendo as informações, as instruções e as leis que nós vamos precisar para sobreviver no reino do milênio. O reino do milênio é o reino de Deus, que os espíritos humanos terão que viver de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é bem simples mesmo de observarmos assim na moradia. Numa moradia que tem vários filhos, porque quando tem um filho só, os pais dedicam a vida somente para aquele filho. Mas em épocas anteriores, a gente conhece moradias que tiveram mais filhos. Tem uma norma lá dentro. E depois aquela norma é com uma precisão. Anteriormente era assim, horário de saída, horário de chegada, e aquele que não se encontrava na hora da refeição, era feito o prato deste, e os que estavam na moradia respeitavam essa naturalidade. Quer dizer que numa pequena escala nós sabemos que tem que ter lei. Se naquela moradia com mais filhos não tem lei, não tem norma, fica muito desarmonioso para aqueles que são os responsáveis pela moradia. Para vivermos na lei, no reino do milênio, essa é a importância de conhecermos as leis. Então aqueles que terão a oportunidade de viverem no reino do milênio terão que ter o conhecimento das leis do Criador. É um auxílio, porque do jeito que naquela moradia tem as leis, naquele ambiente de ensino também tem as leis, no ambiente de trabalho também tem as leis. No ambiente de trabalho fica bem fácil assim que muitos e muitos já viram, só é permitido a entrada daqueles que trabalham nesse setor. E depois tem outros setores que falam assim que a pessoa tem que comunicar se ela quer entrar naquele setor. Aquela condição que nós estamos vivendo, achando assim que tudo vai dar certo, é uma degradação. E fica bem fácil assim de confirmarmos que é uma degradação, porque está querendo tirar a hierarquia que existe naturalmente, está querendo tirar a formação que existe no esclarecimento. Essa formação, esse esclarecimento, nós podemos confirmar de muitas maneiras. Daquele jovem que vai procurar um emprego, da referência que ele dá dos seus pais, da referência como ele chega no local de trabalho, que ele está procurando um local para trabalhar, como ele se encontra apresentando-se. É isso que nós temos que entender. Na criação, fica bem fácil assim da gente entender que tem as presas e tem os predadores. Esse equilíbrio existe, porque temos referência de tirarem os que são predadores e deixarem somente as presas. Há um desequilíbrio naquele setor. Falta alimento, tem muitas referências assim. Quer dizer que quando nós interferimos de maneira errada, tem o desequilíbrio. As leis para vivermos no reino do milênio é o conhecimento que nós precisamos de ter. E muitas vezes a pessoa fala assim que não tem tempo. Essa é uma referência que nós ouvimos com frequência. Mas depois a pessoa ficou com todo o tempo. A nossa memória, ela é um procedimento assim de guardar aquelas informações. Para a nossa vida de matéria grosseira, a maneira que nós precisamos no nosso ambiente de trabalho, como nós executamos as nossas funções, nós vamos fazendo esse trabalho. Quando a pessoa para de ter as funções do trabalho devido à idade, ela acha assim que agora ela vai ter uma maneira diferente de armazenar as informações. Então ela procura meios para armazenar as informações. Quando é da matéria grosseira essas informações, em pouco tempo a pessoa começa a desinteressar.
porque não forma para ela uma substância. Mas quando é com as leis do Criador e a pessoa se encontra interessada em ter um aprofundamento, em ter um conhecimento dessas leis, a memória da pessoa vai ampliando, ela vai tendo uma vida, e essa vida é bem importante, porque nós sabemos assim que nós vivificamos aquilo que tem importância. Essa vivificação nós vemos de muitas maneiras, porque aquele alimento ficou muito bom, aquele que preparou o alimento vivificou aqueles itens que possibilitou o alimento. Aquela criança se encontra enfraquecida, o adulto vivifica aquela criança. Aquela criança maior vai para o ambiente de ensino, aqueles que são responsáveis em transmitir as informações, vivifica aqueles jovens, aquelas crianças, de uma maneira que eles passam a ter uma força para assimilar aquelas informações. Por um período, porque no período seguinte entra naquela condição que foi dito agora há pouco, que a pessoa para de ter a significação daquilo que ela está fazendo, porque não vê uma substância interna para ela. Então, os ensinos que nos foram trazidos, somos responsáveis. É isso que nós precisaríamos de entender, porque cada um é responsável da maneira que ele está levando a vida, e ele pode levar a vida conforme ele quer, mas precisa de ver se o jeito que ele está vivendo vai ter serventia para o reino do milênio. Muitos acham assim que o reino do milênio ainda vai acontecer. Mas se nós observarmos assim já várias décadas, já está acontecendo, que é aquela referência da separação. Está ficando bem claro assim o jeito que a pessoa apresenta e o jeito que ela agora tem que manifestar de dentro dela aquilo que ela é. E depois nós sabemos assim que se a pessoa sempre apresentou aparentando, agora ela não consegue mais se acobertar somente na aparência. Ela revela. Nós revelamos aquilo que nós somos. Então a referência que nós precisaríamos de compreender e de verificar o jeito que nós estamos procedendo na vida, se é somente na lamúria, na reclamação. E que nós tínhamos que fazer esse trabalho de esforçarmos para tirar essa lamúria, para tirar essa reclamação e nos observarmos de como nós somos e qual é a maneira que nós precisamos de ter para melhorarmos, nos tornarmos agradáveis. Porque a facilidade que nós temos de ficarmos descontentes com o nosso próximo é muito maior do que a facilidade que nós precisaríamos de ter para nós nos vermos. E depois nós sabemos assim que aquela aparência, a referência que nós achamos que somente a aparência é suficiente. E depois nós sabemos que a aparência é necessária, mas é necessário também que a pessoa tenha uma vibração dentro dela daquilo que ela precisa para a sua vida interior. Fica bem fácil assim de observarmos, se descuidarmos, nós perdemos a consideração. Se não fizermos o esforço que precisa de ser feito todos os dias, num período curto, nós vemos assim que entramos numa condição de desleixo. A mesma coisa acontece com a moradia. O trabalho de manter aquela moradia é diário, porque se descuida um dia ou 2 dias, é suficiente para aquela moradia ficar sem controle, sem beleza, sem harmonia. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vem com esta referência para a nossa época atual. Cabe a nós nos aprofundarmos e tirando de dentro de nós as dúvidas que nós temos. E é bem importante assim, porque muitas vezes nós temos dúvidas e nós vamos nos aprofundando e essa dúvida vai ficando clara dentro de nós a maneira que nós precisamos de ter para termos o entendimento.
quando a pessoa se esforça para ela mesma, ela vai tornando-se agradável para ela e para os outros. Porque se nós descuidarmos, depois entra naquela condição assim que nós conhecemos, a própria pessoa fica descuidada com ela e ela fica amargurada com ela mesma. Depois, aquela condição assim, para nós subirmos uma escada, nós temos que tirar o pé do degrau de baixo. Quando a pessoa descuida, ela começa a valorizar o ontem. Devido a isso, ela vai ficando sem saúde. E ela vai querendo aquilo que ela já teve, momentos agradáveis, momentos bons. Ela esquece que ela precisa de continuar evoluindo e precisa de continuar subindo os degraus. Então, o descontentamento faz com que a pessoa fique nos degraus que ela se encontra, não evolui. Mas nós sabemos assim que do jeito que aquela moradia ou que o corpo físico da pessoa ficou sem fazer a manutenção, em pouco tempo ela tem uma diferença. Quer dizer que em pouco tempo aquela harmonia que existia no corpo para de existir. Quer dizer que se a pessoa não evolui, se ela não faz esse esforço para aumentar a sua clareza, então, independente dela, ela desce um degrau. Aquela condição bem grave assim, né? Que a própria pessoa depois desenvolve costumes de entorpecer-se de uma maneira ou de outra. Quer dizer que agora o corpo físico fica mais enfraquecido, não possibilitando que a pessoa evolua. Não tem aquela condição de ter um reinício na vida. Fica bem interessante assim, porque uma criança, ela tem que ter o desenvolvimento dela na sua formação. E esse desenvolvimento é proporcionado por a mãe ou uma funcionária que possibilita que a criança receba as orientações. Não aconteceu isso. Aquela criança começa a ficar atrasada no seu desenvolvimento. E quando ela fica atrasada de todas as maneiras, da compreensão, da maneira de verbalizar aquilo que precisa, houve uma interrupção. Acontece assim, na fase de amadurecido, agora ele tem muitas limitações. Agora, como amadurecido, como é que ele vai encontrar uma mãe para poder auxiliá-lo novamente? A bondade que nós temos que ter durante a nossa existência é para nós mesmos, para que nós tenhamos a possibilidade de receber dos ensinos aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Quer dizer que na fase de amadurecido, agora é os ensinos, e é um trabalho individual. É isso que cada um tem que lembrar assim. Não tem como auxiliar aquele que faltou as orientações no período de formação, a não ser que ele venha a ter uma nobreza dentro dele e ele mesmo agora supre aquilo que faltou para ele, conhecendo os ensinos. Os ensinos é aquela condição bem importante, que vai possibilitando a pessoa poder subir os degraus e poder também descer os degraus para fazer o resgate numa época da vida, num período anterior. Quer dizer que tem várias maneiras, porque nós trouxemos as tendências. Toda época nós tínhamos que lembrar assim, que os ditos que Cristo disse naquela época, aquela significação para aquela época. Então aquela significação era as lamúrias que nós tínhamos e que nós temos ainda, de ficar reclamando, em vez de reclamar, ver se é possível melhorarmos para mudar o jeito que nós somos. Então nós é que temos que fazer esse trabalho. Essa melhora a pessoa tem que lembrar assim, que é conhecendo os ensinos, que são as leis. Nos ensinos de Cristo também tem uma lei que é bem importante, que dificilmente uma pessoa faz uma reflexão, que aquilo que ela planta,
é aquilo que ela vai colher. Aquela referência que diz assim que se plantou aveia, vai colher aveia, se plantou cevada, vai colher cevada. Quer dizer que se nós plantarmos uma maneira agradável de viver conosco mesmo, porque a pessoa às vezes ela machuca-se e ela fica descontente e muitas vezes usa expressões muito desagradáveis para aqueles que estão nas suas proximidades e para ela mesma. Essa é uma condição que nós tínhamos que lembrar assim, que se a pessoa acidentou, ela então tem que lembrar o jeito que ela estava pensando e qual é a maneira que ela precisa de ter para que isso não aconteça novamente. Toda a época da nossa vida é um trabalho assim, que nós tínhamos que fazer conosco mesmo. Depois, aquela seleção. Do jeito que são selecionados, toda época houve a seleção. Aquela empresa, tantos e tantos querem trabalhar naquela empresa. É feita uma seleção da maneira que a pessoa mostrou, dos conhecimentos que ela tem. Aquelas brincadeiras de criança, também é feita a seleção. Quer dizer que na matéria escolar também é feita a seleção dos melhores, daqueles que estão compreendendo e daqueles que têm muitas limitações. No esporte também é feita a seleção. Então, por isso que tem as categorias, aquela condição que nós conhecemos, aqueles jovens que pretendem fazer aquele esporte, eles passam por uma seleção. Então, no reino do milênio é igual. Serão selecionados aqueles que têm o conhecimento das leis que o Criador instituiu e que procuram viver de acordo com essas leis. Nós sabemos assim que tem a responsabilidade. Se a pessoa vive de acordo com as leis que o Criador instituiu, então ela tem possibilidade de viver no reino do milênio, que é o reino que vai trazer a harmonia e que os seres humanos, nesse período, ficarão sem a vontade própria, porque nós sabemos assim, com a nossa vontade, nós vamos tumultuando. Aquele dito que quando apanhares numa face, dê a outra, é uma referência do jeito que nós comportamos e que fez com que muitos achassem que a religião cristã fosse uma religião de acomodados. A religião cristã, nós precisaríamos de entender todos os ditos, porque Jesus não foi uma pessoa pobre e também não foi uma pessoa que aceitavam as coisas, porque tem a referência dele tirarem aqueles vendedores do templo. Quer dizer que a firmeza dele, o jeito que ele apresentou, essa referência nós tínhamos que trazer para a nossa época de hoje, que é uma reclamação, um descontentamento e que nós tínhamos que fazer um trabalho de melhorarmos para que nós nos tornássemos agradáveis na nossa vida diária com aqueles que nós convivemos, em vez de ficar reclamando. Então, na época atual, é o livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita as orientações e o conhecimento das leis que nós vamos precisar para o reino do milênio. Estuda o livro Na Luz da Verdade,